Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Momento Ecoar. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um episódio do EcoCast nesta quinta-feira. E aí, Di? Hoje nós temos uma convidadinha. Aqui, ó, a convidadinha já está aqui, ó. Ela sempre Tá entra dormindo, depois, né? Tá meio dormindo aqui. É, a Jenny me contratou de novo, fiquei alguns episódios fora, né? Aumentei seu salário. É, aumentou o salário, o Oi, cachê. sim. E hoje é uma honra, uma alegria receber aqui o pastor José de Barros, mais querido, assim, a gente fala para os mais íntimos, Zé de Barros, né? Zé de Barros. Pastor, que honra, que privilégio, alegria ter o senhor aqui. Seja bem-vindo ao EcoCast. Muito obrigado, eu que estou grato de ser convidado por vocês. E aí com a novel entrevistadora aí, você viu? Coisa entrevistadora. linda. Ela tá dormindo. No primeiro dia Mas já eu estou falhou muito feliz de estar miseravelmente. aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada Muito por ter obrigado. aceitado o nosso convite, né? E sinta-se à vontade. A gente vai Legal. Tô à vontade. saber um Tô pouquinho até da sua aqui, ó, rodando vida. na cadeira assim. Já, É, tá à até vontade. Já estou em casa. Que bom, que bom. Mas Maravilha. antes, Nós vamos falar um pouquinho de quem? De W Connect. o nosso parceiro aqui. Você que precisa de internet hoje, sem internet, né? Nós não chegaríamos, né, a na essa verdade, casa, assim, né? exatamente. Todo mundo usa a internet. Mas a W Connect, ela tem um diferencial de todas as outras internets de Jales, que é... A Super Mesh. Você sabe como é que funciona o Super Mesh, pastor? Ainda não. Super Mesh é o seguinte, sabe quando o senhor tem vários ambientes em casa e o senhor quer que pegue a internet em todos os ambientes? Sabe Por exemplo, quando você coloca, tá- como é que chama? O roteador coloca lá na sala, lá na frente. Coloca na sala, Aí ou chega lá lá na na cozinha. cozinha, lá no fundão, onde todo mundo se reúne, a internet não chega. A- Super Conheço Mesh. essa cena, hein? Então, muita gente reclama. a nossa parceira W Connect tem um sistema muito legal que é a Super Mesh, que são roteadores que eles ficam espalhados, né, nos cômodos da casa. E Legal. também é bacana porque você não precisa ficar alterando o nome da rede. Então é muito interessante. Eles Top, fazem hein? todo um trabalho para espelhar mesmo a internet e Isso. chegar a alcançar até onde você quer que alcance. É o diferencial da W Connect aqui em Jales. É. E eles não só têm Não aqui. só Jales, tem várias cidades Acho da que são região. 6 regiões na Agora- região, não, mas né? eles expandiram essa semana agora Ah para lá, ó. mais cidades, mais 5 Mais cidades. cidades. Então a gente vai deixar o QR Code aí da W Connect. Entra aí no perfil deles, chama aí o pessoal também e faça a contratação dos planos Com ótimos, certeza. com ótimos preços, hein? E também falar um pouquinho do nosso amigo Franklin Tech. Você que precisa aí fazer um conserto no seu celular. A tela do celular tá quebrada, que eu sei, né? Você tá vendo a gente aí tudo, né? Craquelado. Craquelado. Então, ó, não perca tempo. O Franklin também faz manutenção em eletrônicos, qualquer tipo de eletrônico. Computador agora, ele também faz manutenção, ele faz formatação. Então, se você tá aí com o seu computador travando, precisando fazer uma limpeza também, então chame o Franklin aí também, o nosso parceiro aqui. Nosso vizinho aqui também, né? Nosso vizinho, tá com a gente aqui. Muito bem. E agora sim, vamos conhecer um pouquinho do nosso querido pastor Zé de Barros, né? Ah, Com que todo legal. carinhosamente Carinhosamente chamando. a gente vai chamar ele assim. Eu que estou muito emocionado e fico feliz porque conhecer você desde pequeno, né? Nossa. E agora ser entrevistado por você é um privilégio, né? É Que pastor, é psicanalista, tem uma série de atributos aí bem bacana, de títulos, né? Tem um e bocado. a gente quer conhecer um pouquinho. Fala um pouquinho do senhor, é casado, tem filhos. Nossa. É que a gente já conhece ele, né? Mas pra quem tá assistindo às vezes não conhece, né? Então, Eu sou casado há 42 anos. Olha só que tenho 3 filhos, tenho 5 netos. Fui morador. netos? 5 netos. Fui morador de Jales durante 22 anos. E estou há 25 em Pereira Barreto, mas na verdade toda a família é daqui, né? Não tem como escapar aqui de Jales. Não tem como. Então, quase toda a semana eu tô por aqui e vendo a galera Que e bacana. vivendo essa vida legal aí. Eita, que legal. Como é que surgiu, assim, o desejo, assim, como é que tudo começou, assim, de ser um pastor, de ter o chamado ministerial?
Conta aí pra gente aí a história, como é que foi. Rapaz, foi muito interessante porque a única coisa que eu não queria saber era de ser um cristão. Nossa. Não, eu não suportava nem ouvir a ideia. Até que eu conheci um rapaz chamado Manuel, aqui em Jales, e eu ia tratar de negócios com ele. Na época eu tinha uma pequena empresa aqui na cidade. Do que era? Eu era dono da Grande Jales. E eu ia para negociar com ele, e quando eu chegava lá, eu queria dinheiro, ele falava de Jesus. E com essa conversa foi indo até que eu conheci a Adonep, Sim. Associação dos Homens de Negócios do Evangelho Pleno. E me converti, eu aceitei Jesus como Salvador naquela época. E daí então foi surgindo o desejo de trabalhar com o reino, e fui me envolvendo, fui estudar, me formei em teologia. Quantos anos o senhor tinha quando se converteu? Eu tinha 29 para 30 anos. Vou completar 32 anos nessa caminhada. Nossa. E aí também foi assim, uma conversão. Eu falo que todos se convertem. Eu trombei com Jesus, foi uma coisa assim, plá, e já deixei tudo, já deixei de ser empresário, fui servir ao reino. E uma caminhada muito grande. E daí eu fui estudando, fui me dedicando. Fiquei aqui com o pastor Elias durante 6 anos e meio. E depois fui para a Pereira Barreto. Estou lá 25 anos cuidando da mesma igreja, no mesmo lugar. Depois da conversão, quanto tempo até o senhor falar assim, não, eu decidi seguir esse chamado? 1 ano, mais ou menos. Nossa, foi bem rápido. Foi muito rápido. Foi muito rápido. O senhor já era casado? Já era Com casado. quantos anos o senhor casou? Eu casei a fazer 18 anos. Naquela época a gente casava cedo, né? Eu tenho um filho, vai fazer 40 anos agora já. Nossa. 40 anos. E aí a gente casava cedo, começava a vida, né? Trabalhar cedo também. E aí quando eu cheguei com 20 anos, eu já era pai. Então, foi bem gostoso. cedo, né? É bom que os filhos são criados assim. O senhor vai estar novo, os filhos vão estar criados já. Eu já tenho 5 netos, tenho uma neta com 16 anos. Nossa! Né? Daqui a pouco eu sou bisavô, viu? Eu literalmente estou vendo os filhos dos meus filhos, né? E aí, assim que eu me converti, eu já senti no coração que eu tinha que servir a Deus. E aí o pastor Elias apostou muito na minha vida desde o princípio. Seu pai foi um dos grandes instrumentos, ele que me discipulou no início. Que bacana. E aí, essa caminhada, eu rapidamente entendi essa vocação e vendi tudo. Vendi a fábrica com algumas coisas e me dediquei a pregar o Evangelho. Isso aí foi muito rápido, muito rápido. Foi, assim, algo extraordinário de Deus, né? Então, tem pessoas que dizem assim, eu me converti, levou tanto tempo para me decidir para ir para o ministério. Eu não. Eu, no primeiro dia que eu me converti, eu ainda não tinha tido nenhuma experiência. Quando eu aceitei Jesus, a pessoa que orou por mim, ele já profetizou que eu teria um ministério e ia fazer um ministério. Então, foi um start muito grande. Então, imediato, foi eu já... processo de conversão, já com direcionamento. Com ministério já, e tudo, foi tudo junto. Foi o pacote completo, hein? Pacote completo. E daí já são quase 32 anos, filhos. Nossa, que quase bacana. 32 anos. O pastor Elias foi, assim, como vocês conhecem, extraordinário, né? Sim. Sempre foi aquele paizão que motivou, incentivou, investiu, né? Aquele que me levou para as faculdades teológicas, aquele que motivava. Eu nunca esqueço que, às vezes, eu ia conversar com ele e ele me dava de presente, era livro. Então, ele falou, lê isso aqui, lê isso aqui. Mas que presentão, né? Então, eu tô com um monte na minha sacolinha, lá tem um monte de livro para eu comprar. Ele falava assim para mim, é melhor você comprar um livro que comprar uma roupa. Então, a roupa vai... e ele ficava assim,
todas as vezes que ele viajava, voltava, ó, trouxe esse livro para você. E aquele jeitão dele, falava assim, ó, eu quero que você leia, depois você vai me passar aí toda a resenha do que você entendeu. Ele é E um grande assim, incentivador, né? Ele esteve com a gente aqui, o senhor deve ter assistido o episódio dele. Assisti, foi Eita, legal. cai na água tudo. E aí- Emoção. Emoção. E aí ele... Assim como fizeram com ele, né? No caso, o seu Aziz, né? Fez com ele, né? Isso. Investiu nele, né? Investiu Ele contou a nele. história, foi muito legal. A gente herda esses princípios, né? Aham. Porque terminamos fazendo o mesmo, né? Vamos investindo na vida de pessoas e sucessivamente. A igreja lá chega a manter alguém, assim, ou investiu na educação mesmo cristã, assim, que eu falo assim, de pegar um jovem e torná-lo pastor? Sim, já vários, né? Olha, isso é muito importante, né? Vários garotos, até senhores também, que se converteram e decidiram viver o chamado, e nós investimos na vida deles. Hoje nós temos pastores por vários lugares, né? Enviados Pela de lá, né? igreja. Pela igreja, né? Agora, no momento, eu tenho 3 que estão sendo formados agora no seminário, né? Olha, que isso é muito importante. Além da minha esposa, né? Então, agora mesmo nós temos... Porque além da sua esposa, ela está fazendo porque seminário? ela também está se formando agora, né? Entendi. Então, que legal. Agora, até na esposa nós estamos investindo. Você... E tem que investir mesmo. Isso, exatamente. E aí eu tenho os meninos que estão se formando, mas já vários pastores se formaram. No caso da Diana, ela já fez até seminário. Fez antes de mim, eu não fiz seminário. Ela me falou que é missionária, trabalhou com missionário. Não, que ele é de Alagoas, tava me contando, né? E eu falei, eu fiz missão lá em Alagoas, Legal. lá em Água Branca. Água Branca. Divisa com a Bahia. Uhum. E com Paulo Afonso, é isso? Paulo Afonso, né? É uma cidade famosa, né? Famosíssima, né? Isso. E é bem na divisa lá. E aí a gente tem investido também, filho, na vida de muitas pessoas, né? Isso é muito importante. Muitas eu acho que pessoas. é isso aí, porque a gente, eu sempre falo, a gente tem que transbordar para o outro, né? Não é só ficar para a gente. E assim, o nosso chamado é esse, né? E hoje, como diretor do seminário teológico aqui, Sim. a gente termina convivendo e se relacionando com muitas pessoas e motivando, né? A sua esposa está formando aqui, então? Formando aqui também. Entendi. E aí, por exemplo, você vê hoje com mais de 100 alunos e você chega logo pela manhã, você impetra no coração deles a motivação para eles continuarem, né? Porque fica aquela expectativa, será que eu posso ser um pastor assim? Será que eu vou alcançar o objetivo? Será que eu terei um bom ministério? É lógico que vai depender de cada um, do esforço, dedicação, mas quando você tem uma referência, né? Você tem uma ótima referência como nós temos, então você persevera, né? E você também termina compartilhando, motivando os outros a mesma coisa. Então é fantástico. O seminário que eu fiz, ele era integral, né? Eu ficava lá, tinha que ir para morar, né? É isso. E aí, por isso, o público era jovem, né? Porque não tem como, né? Tipo, as pessoas... vou largar tudo aqui, vou lá, tipo, larga marido, larga filho. Não tem jeito. Trabalho. Isso, não tem como. Só se, às vezes, algumas igrejas mandavam casais mesmo. Aí a igreja bancava esse casal. Mas aí o casal morava fora, lá do seminário, tinha que morar numa casa, né? Porque a vida de casal não é igual a de solteiro, não é igual a de um jovem. Então, mas era essa a diferença, assim, com o seminário daqui, ele é quinzenal. Ou é todo final? Ele é mensal, né? Ele tem uma aula por mês, são por módulos, faz uma aula mensal e vai eliminando matérias. No meu caso também era quinzenal, ficava 15 dias dentro do seminário a cada semestre. Não era brincadeira, né? Hoje é mais fácil fazer, né? O seminário é muito mais prático, é muito mais acessível também. Também então... tem a questão do online, né? Que antes não tinha Isso que eu tanto. ia perguntar, chega a ter ali o EAD online, alguma coisa ou não? Nós temos uma forma muito interessante, né? Nós temos o presencial e o online,
né? Então, o aluno, ele tem se ele não pode estar presente, ele tanto assiste no online, como também ele pode requerer essa aula, depois ela fica gravada e ele pode pedir para fazer em casa, assistir normalmente. As aulas ficam prontas para ele assistir. Então, hoje a gente tem uma forma muito acessível para todas as pessoas. É bem facilitado. Né? Facilitou demais, né? Muito. O avanço da tecnologia também veio para nos ajudar muito. Né? Isso, essa forma híbrida, a gente chama híbrida, né? Essa forma híbrida de ensino é muito prático. Então, nós temos alunos em vários estados, no Paraná, Mato Grosso, em todas as regiões aqui da cidade. Inclusive, esse fim de semana eu estou indo para o Paraná, estou indo levar um prospecto do seminário, estou indo divulgar lá. Então, porque fica fácil hoje, né? Então, você assiste ali as aulas, não precisa que nem deixar a família. Na minha época, eu deixava a família e ia para o seminário, né? Era aquela preocupação, como que fica. Mas hoje é muito mais prático, muito mais fácil. Interessante. Muito bom. E aí, como é que entrou a psicanálise, depois de todo esse processo aí? Então, primeiro entrou a psicologia cristã, porque... Faculdade mesmo. Porque o próprio trabalho, né, o próprio ministério, ele começa a exigir experiências, porque você passa a fazer terapia. Todos os pastores terminam virando terapeutas, né, normalmente pelos aconselhamentos, baseado todos na Bíblia. Claro. E aí isso faz parte. Depois, com o tempo, você vai vendo que há mais carência, mais necessidade. E hoje em dia a carência é muito grande nessa área. As pessoas estão vivendo problemas emocionais gravíssimos e que só pela experiência que você tem, tanto pessoal como bíblica, não corresponde a muitas necessidades de pessoas. Porque nem as pessoas que vão hoje, nem todas têm problemas espirituais, né? Inclusive, é um caso muito sério. Às vezes as pessoas chegam com problemas emocionais ou psicossomáticos e levam para lá. Né? E alguns, por não ter conhecimento, termina apelando para o lado espiritual e falam que é demônios, e é um monte de coisa na vida das pessoas. Na verdade, são às vezes traumas que ela tem, exatamente. bloqueios. E aí, quando me sugeriram fazer a psicanálise, foi juntar o útil ao agradável, né? Você pega uma ciência, né? Você pega aí algo que é extraordinário e aplica no seu trabalho, e aí você termina sendo mais eficiente naquilo que você faz, né? Então, é extraordinário. Até muitas pessoas criam um certo tabu. Eles pensam que ser um psicanalista ou um psicólogo, você termina deixando a palavra, a Bíblia, e, na verdade, não é nada disso. Pelo contrário, quando você tem uma grande profundidade de conhecimento bíblico, você vai ver que a Bíblia responde a todas as teorias da psicologia. Mas as pessoas têm um certo tabu. Quando você tem um embasamento bíblico bom e você adquire toda a técnica, toda a forma de trabalhar as pessoas, então você ajuda mais ainda, você vai curar as pessoas dos seus traumas, na verdade, é um instrumento, né? É mais um instrumento para poder auxiliar e ajudar ali as pessoas, os membros, e até de uma outra forma profissionalmente também, né? Também. Eu tenho uma clínica, né? E eu atendo também particularmente. Tem pessoas que não querem ser atendidas na igreja. E muitas vezes não são cristãs também. E a maioria não são. Né? O senhor tem público que não é cristão? Tenho muitos. Então, o senhor é pastor, mas o senhor também atende, faz um... Sim. Tem o seu trabalho secular. Na verdade, quando eu fiz o curso de psicanálise, a intenção
principal era ajudar só na igreja, só os membros da igreja. Sim. Como a demanda ficou grande e algumas pessoas não sabiam diferenciar o psicanalista do pastor, então me achei na obrigação de abrir uma clínica. Então eu atendo lá as pessoas que não querem ir à igreja. Os membros da minha igreja eu atendo normalmente lá. Sim, sim. Mas mesmo na clínica eu atendo também membros da igreja. Mas normalmente eles não sabem diferenciar. E tem aquele tabu, né? O que é psicanálise? O que é, então, O pastor psicanalista deve ficar meio louco, meio doido, né? Pelo contrário, né? Explica para nós, então, o conceito em si. Essa diferenciação, até do psicólogo também, né? Tentar... Olha, a diferença entre a psicologia e a psicanálise, teoricamente, nenhuma. Apenas a técnica, a aplicação é diferente, né? Enquanto o psiquiatra, ele cuida da parte mais a parte humana, mais clínica, vamos dizer assim. mais clínica, né? Mais a parte de remédios, que cuida das pessoas. O psicólogo cuida mais da área do comportamento, educação, relacionamento. E o psicanalista, ele vai trabalhar mais a parte interior da alma da pessoa. Então, na prática, estou falando no sentido de prática. Isso. O psicanalista, ele vai, além de ter toda a teoria, né, da psicologia, ele vai trabalhar mais o emocional no sentido de traumas do passado, pessoas que foram abusadas sexualmente quando crianças, pessoas que foram agredidas, né, teve pais abusivos, abusos emocionais e tantas outras formas, e terminam levando isso para a vida deles, entendeu? Leva para o casamento, leva para o trabalho, leva para a igreja, leva para o seu ministério. Então, ele chega no ministério, ele quer que o Espírito Santo faça um monte de coisas, lhe use, mas ele carrega um monte de traumas, um monte de coisas. E não só na questão espiritual, mas também no relacionamento conjugal, no dia a dia. A pessoa não se sente bem e o casamento não vai bem, são agressivos, não tem um bom diálogo, fica aquele problema grave. Então, a psicanálise vai fazer uma varredura, a gente chama assim, né? Nós vamos fazer um diagnóstico da vida dessa pessoa e ver as fontes destas causas. Né? Porque, normalmente, você trabalha o comportamento, mas a psicanálise ela vai tratar a raiz, a fonte, de onde vêm esses traumas, de onde vêm esses medos, de onde vêm essas crises, de onde vem, né, esse síndrome de pânico, né? Essa depressão, qual a origem dessa depressão? Então, a gente termina cuidando mais desta área. Então, algumas pessoas procuram a gente e falam assim, olha, meu trabalho não dá certo, minha família não dá certo, vida sexual não dá certo, enfim, financeiro, nada. E acaba demonizando tudo, né? Tudo é culpa... Infelizmente, né? Então, a psicanálise ela vai tratar isso daí, entendeu? Há algumas técnicas, alguma maneira, para cada paciente uma forma diferente de trabalhar. Né? Sim, aí o senhor vai usar as ferramentas que a própria psicanálise traz, né, para o senhor usar. Exatamente. Utilizando também as ferramentas, né, divinas, vamos dizer assim, Deus, assim, o senhor como instrumento, né, vamos dizer assim. Mas hoje, o que o senhor tem, fazendo uma análise geral, quais são os problemas que as pessoas têm mais tido, assim, nessa geração, nesse tempo, assim, na clínica ou na igreja? Olha, eu vou te falar uma coisa que vai chocar muitas pessoas. Nós estamos numa geração muito doente emocionalmente. E, infelizmente, a tendência é piorar, infelizmente. E segundo o que a gente lê, segundo o que a gente escuta, é que para 2030 até 2032 nós vamos ter aí mais de 30,3% da população do mundo com problemas psicossomáticos.
pessoas com problemas emocionais. Hoje mesmo, as crianças apresentam já síndrome de pânico, hoje crianças com depressão, hoje o TDAH nas crianças tem sido assim demais, absurdo, absurdo. Adolescentes sem direção, sem identidade, sem destino. Então, muitos adolescentes, a minha cidade, infelizmente, é uma cidade onde o índice de suicídio é grande. É muito grande. Entendeu? Por quê? Porque falta paternidade, falta relacionamento familiar. Os adolescentes hoje estão sendo levados muito por essa vibe da internet. A tecnologia em si, né? Tecnologia em si. A tecnologia é maravilhosa, é útil para quem sabe usar. É verdade. Só que o que a gente ouve muito dos pais é assim, meus filhos estão ficando isolados, meus filhos não prestam atenção, meus filhos não estão indo bem na escola, meu filho não quer isso, aquilo, outro. Mas também ele fica o dia inteiro no celular? Só que também, quando esses filhos estão em casa, e aí é interessante isso, porque quando eles estão em casa, Israel, eles não têm um ambiente, né? Os próprios pais não fornecem para os filhos um ambiente de atenção. Hoje são raros os pais que sentam para conversar com os filhos. Eu tenho muitos filhos órfãos de pais vivos. Né? E isso é muito triste, né? Muito triste. Hoje, o que acontece muito, não é errado, eu acho que a questão das creches hoje é extraordinário, tudo tem um valor, né? Só que o que acontece? Os pais saem para trabalhar, deixam a criança na creche logo cedo, pegam seus filhos para casa à tarde, e quando chegam em casa, devido aos seus cansaços, seus trabalhos e o próprio trabalho, né, do lar, sim, eles terminam deixando o filho no canto. O que os pais fazem? Durante o dia eles estão na creche. Quando chega em casa, dá um celular ou liga a televisão e deixa os filhos lá. Então, as crianças não estão tendo identidade de paternidade. Então, hoje, eu costumo dizer assim, que o celular e a televisão discipula, ensina e educa. Óbvio, não generalizando, mas a maioria, os filhos são mais ensinados pela tecnologia do que pelos próprios pais. Então, quando eles começam a ter entendimento aí com 8, 9, 10 anos, eles querem ser donos de si e a casa não tem o ambiente que eles precisam. Então, vem esses desacordos. Então, hoje, por exemplo, eu tenho paciente de 9 anos que está assim, totalmente depressivos, angustiados, pensando em suicídio. Exatamente. 9 anos. 9 anos. Porque em casa não tem ambiente. E aí, engraçado, é triste falar isso, mas quando você fala para alguns filhos dos pais, eles preferem os amigos. Quando você fala de ir para casa, eles preferem ou a escola ou a rua do que ficar dentro de casa. Eles acham que a casa não é um ambiente bom para eles, então, infelizmente. Mas aí, nesse caso desse paciente de 9 anos, é feito um tratamento com os pais. Sim. Um acompanhamento com eles. É aí que entra a psicanálise de uma forma interessante. O que a gente trabalha? O comportamental. Né? A gente trabalha todo um contexto familiar também. Então, a gente não só trabalha o paciente, mas também os pais. Então, a gente faz reuniões ou terapias intercaladas. Então, a gente trabalha os filhos e trabalha os pais. Por quê? Porque não adianta você exigir dos filhos se você não fornece para ele o ambiente adequado. Então, hoje em dia, o maior problema é esse. Então, a gente também trabalha com dependentes químicos. Então, o camarada vai lá para uma clínica, ele fica 6 meses. Quando ele retorna, ele não encontra um ambiente favorável, um ambiente acolhedor, um ambiente que tem algo que lhe motive, que incentive. Pelo contrário, ele volta para aquele ambiente onde ele é muito exigido, onde ainda acham que ele tem o mesmo caráter, sim, um ambiente que não tem confiança, que essa é a realidade, né,
essa, infelizmente, é a realidade dos adolescentes e jovens de hoje. Sim. Entendeu? Então, os próprios pais não geram um ambiente favorável aos seus filhos. Então, tendem a descambar aí por outros caminhos. A gente começa a trabalhar essas pessoas e tenta criar de volta, resgatar o relacionamento, ajudar no emocional. A gente usa terapias ocupacionais para que eles também se envolvam com algo que seja bom e produtivo, né? Então, mas aí tem que ser um conjunto. Infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente, porque assim, a correria do dia a dia leva os pais a essa situação. Só que, assim, tem níveis muito altos, né? Dessa questão, tipo, de deixar o filho, eu vou colocar uma tela para ele, uma televisão. A gente demorou bastante para dar a tela pro Benjamin. Agora que, às vezes, ele vê alguma coisa... De vez em quando. Uma vez ou outra, mas, assim, a gente tenta tomar esse cuidado, né? Com os nossos filhos, né? Mas sabendo dessa geração que está sendo tão contaminada pela tecnologia, claro que tem um lado muito bom, né? A gente está aqui hoje, está todo mundo vendo a gente por essa tecnologia, mas eu acho que é muito cedo, né? Às vezes a criança já nasce ali, ela já tem um ótimo celular, um iPhone, já tem, entendeu? Então, as telas realmente, elas precisam ser... tomar cuidados, né? Assim, o tempo, quanto porque, na tempo? verdade, tem estudos, né, que falam sobre isso, que o cérebro da criança não está maduro para receber, né, aquela gama de informação tão cedo. Então, eles acabam tendo esses sintomas, né, de TDAH, ansiedade. E aí, quando a criança ela já cresce super estimulada, né? Porque é muita cor, é muito rápido, é muito movimento. Isso vai acelerando, né? É muita música, muito alto, às vezes. E isso não é bom para a criança. Então, aí crescem, então, os adultos cheios de problemas de ansiedade. Infelizmente, né? a gente usa a linguagem delinquente, né? Uma tristeza falar isso, mas na verdade assim, a tecnologia ela é boa, ela tem coisas boas. O problema é que muitos pais, eles não têm conhecimento, eles não são orientados. Então o que eles passam, falta informação, né? O que eles passam para os filhos é o que, entre aspas, todo mundo está vendo. Isso. Só que ele não assiste, ele não analisa, ele não vê se o diálogo do desenho ou do seriado é o que está na faixa etária do seu filho, né? Se está ensinando o que é bom ou não. Ele simplesmente coloca. E hoje qualquer criança de 2, 3 anos, ele já sabe. Então, infelizmente, são crianças muito ansiosas. Hoje, para você ter uma ideia, as crianças, elas quando ficam sem o celular na mão, elas ficam assim... Elas entram em crise. São totalmente dependentes. E elas, algumas tendem a ser muito violentas, né? Outro dia eu estava assistindo um podcast e a mulher estava falando que ela vai ali, o marido dela e o filho dela estava assistindo um desenho no YouTube. Foi quando ela extinguiu o YouTube da casa dela. Ninguém assiste o YouTube na casa dela. E aí o desenho acabou, né? E aí apareceu uma voz que falou assim: agora vai na cozinha, pega uma faca e se mata. Eu já ouvi falar isso. E aí ela pegou e olhou assim pro marido dela e falou assim: você ouviu o que eu ouvi? E ele falou: eu ouvi. Então. Eu ouvi o que você ouviu. Então, tipo, falta um pouco dos pais observarem mais os filhos, o que eles estão consumindo, o que eles estão assistindo. Porque se não tá o pai e a mãe ali, e a criança vai lá na cozinha, pega uma faca e se mata. Olha, pra vocês terem uma ideia, hoje a abstinência que uma adolescente, uma criança sente do celular... É mesmo de uma cocaína. Igual. Não tem diferença nenhuma. E são crianças, às vezes, que ficam extremamente agressivas, violentas, né? E a gente tem visto muito esses casos. Mas, olha, é interessante que até mesmo em casa, como na igreja, em vários lugares, você vê, o pai fala assim: eu vou deixar meu filhinho quieto.
Porque é mais fácil, né? É mais fácil, né? Assim, que nem o senhor falou, às vezes falta informação. Então, aí tá todos os pais, né, dos amigos ali daquele casal, enquanto eles estão fazendo alguma coisa em casa, estão fazendo alguma coisa em casa, eles dão a tela. Aí a criança fica quieta. Acabou aquele furacão. É prático, né? Então, eles acreditam que aquilo lá também é bom, né? Esses dias um pai falou assim, mas como que meu filho vai crescer sem a tecnologia? Como meu filho vai crescer sem conhecer? Eu falei, não. Pode ficar tranquilo, já nasce pronto. Já. Eu falei, você pode ter certeza que ele vai aprender, ele vai ver. Não é errado você permitir que seu filho tenha conhecimento de mundo, conhecimento geral. Sim. Acontece que os pais têm a responsabilidade de ensinar o melhor, de procurar o melhor, né? Então, por exemplo, se o pai ele tem conhecimento, ele vai, evidentemente, direcionar os seus filhos, a sua casa, o seu ambiente, para que seja cada vez melhor. Sim. E para que ele tenha filhos com destino promissor, com trabalhos excelentes e coisas sucessivas assim. No entanto, a gente não tem visto isso. Então, não só numa questão clínica, mas também até na igreja, no ministério, no dia a dia, até na cidade, para onde você vai, você se depara com situações desta. E os pais hoje gritam, né? Alguns gritam desesperadamente. Sim. E como que eu vou ajudar meus filhos? E qual que é a orientação hoje? Que é claro que tem uma série de coisas, você tem que fazer uma análise em cada paciente, né? Mas qual que é a orientação hoje que o senhor dá assim, para essa geração, para os pais, nós pais aqui, frescos, vamos dizer assim, isso, novinhos? Nós já falamos grandes soluções aqui. Eu vejo assim, primeiro, quebrar esse tabu que os nossos filhos não precisam de profissionais nessa área como psicólogo, psicanalista. Tem que quebrar esse tabu. E que a psicologia e a psicanálise também é de Deus, quando usada adequadamente por pessoas responsáveis. É óbvio que tem profissionais e profissionais, então não se coloca isso em peso. Agora, se você pega o seu filho, leva para um profissional responsável, alguém que tem muitos anos de experiência, ele vai orientar essa criança, esse adolescente, como ter uma vida feliz e como andar bem. A segunda coisa é os pais também terem conhecimento de mundo, conhecimento do que eles estão vendo, do que eles estão ouvindo. Os pais devem se preocupar com isso. Esse é outro caso que nós falamos. A terceira coisa, e infalível, essa é perfeita e infalível, é o relacionamento. De pai para com filho desde cedo. Muito bom isso aí. Eu até li um livro que... não lembro o nome dela, mas o senhor com certeza vai conhecer. O livro chama... Também não lembro o nome. Mas fala sobre o relacionamento na mesa. Eu não sei, porque... sentar na mesa e se relacionar. De ser importante. Não é aquele que meu pai te emprestou da mesa? Sim, isso. Como é que chama aquele livro? Mas ela é bem famosa, a mulher que escreveu. Joyce Meyer? Isso. Joyce. É da Joyce, né? Acho que é da Joyce mesmo. Joyce Meyer. Ela fala assim, que é muito importante que a gente tenha todo dia um tempo de mesa, a família. É importante que todos sentem à mesa. Não é ir lá pro quarto comer, não é ir pra sala comer, né? Porque às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente chega em casa, A experiência da mesa. A experiência da mesa. A gente chega em casa e é mais fácil pegar a pizza e comer na sala, assistindo alguma coisa, né? Mas ela fala que é muito importante ter um tempo de mesa com a família reunida. Esse aqui, sim. Muito bom. Esse livro é fantástico. Então, o problema é... Exemplo. Se não existe um bom relacionamento entre pais e filhos e pais, com certeza você não vai gerar filhos bons. É difícil? Não é. Porque aí são os pais que têm que desprender tempo dele para esses filhos. Sim. Porque hoje tem muitas crianças que elas preferem os amigos do que os próprios pais. Por quê? Porque nunca senta com o pai.
né? Isso é uma carência, essa falta de paternidade é muito grande. Por isso que hoje a gente enfrenta tanta dificuldade em todos os contextos sociais. Porque os pais não sentam com os filhos para perguntar se eles estão bem, não dá um abraço, não dá um beijo. Não vai brincar de bola, não diz vai eu fazer te amo. Não, eu já sou um garotão aí, né? Já passou por essa fase, mas eu sou daqueles de ficar jogando bola nos campinhos, arrancando a ponta dos dedos. Eu também sou nos dessa fase. tocos, né? Brincar com carrinho de plástico, puxando, né? Então, a minha mãe ficava brava. Ela batia, assim, dava uns safanão na gente quando a gente ficava até tarde em casa. Porque a gente perdia um pouco da noção do tempo, sabe? Tempo. Isso. E muitas das vezes os pais estavam juntos, assim, com as crianças na rua, né? Mas hoje infelizmente, isso, não tem. Né? Não existe. Hoje quando, na maioria dos adolescentes, quando você vai dar palestra ou você está conversando com eles, olha, incrível, mas o contexto é que parece que os pais que são estranhos. Entendeu? Então, hoje, por exemplo, muitos filhos tendem a ir para outras coisas que não condizem com os nossos princípios, e aí a gente acusa o diabo, acusa Deus, acusa a família, acusa os outros, quando, na verdade, a falha está nos pais. Por quê? Porque não há mais relacionamento. Essa é outra coisa fundamental. Agora, o princípio de tudo é que os pais deveriam pegar seus filhos e levar para um caminho perfeito. Independentemente da religião, a religião é, indubitavelmente, a única base que ensina os nossos filhos e a nossa família a eternidade, o respeito, a honra ao pai, honra à mãe, honra às autoridades, né? A igreja, independentemente da sua placa, a igreja é, indubitavelmente, o único lugar que nós podemos criar filhos que vão ter um futuro promissor, um destino certo. Um dos maiores conselhos é esse. Talvez alguns dizem, não, mas não precisa da religião. Não, não é a religião. São os princípios que fazem com que haja mudança de caráter, mudança de destino dos nossos filhos. Pais que não têm referências, ele também não vai dar para seus filhos. Porque se os filhos imitam os pais e os pais não têm uma identidade própria ou a identidade perfeita, os filhos assim vão seguir. Os filhos também não vão ter identidade. Esse dia eu tive um caso que é muito interessante. Esses dias, é uma família que tem 3 filhos e os 3 estão envolvidos com coisas ilícitas. Só que aí o pai terminou criando uma briga terrível, todo mundo se agrediu, foi coisa horrível. E a gente terminou entrando na história para ajudar. Só que o pai leva bebida para casa, o pai se embriaga, o pai não tem hora para chegar, o pai só fala de forma agressiva e quer que os filhos sejam perfeitos. Então, os filhos vivem os 3 vivem de formas erradas. Ele quer corrigir na pancada, ele quer corrigir com... né? Quando, na verdade, se ele fosse um homem de conhecimento, um homem de princípio, uma família de princípio, quem sabe seus filhos não eram, com certeza não eram o que são, seriam diferentes. O problema é que a família perdeu a referência. A base em si, a base. Estrutura. Hoje em dia, são poucas as famílias que você vê o filho lembrar do seu pai, ligar para o seu pai, querer saber como está o pai, né? Um filho abraçar e beijar o seu pai, né? Até é engraçado, vou contar uma história muito engraçada aqui. O meu filho já tem 40 anos e é barbudo, igual você. Bem barbudo mesmo, o Fagner. E o Fagner vai fazer 41 anos. Ele já tem 40 anos, vai fazer 41. Faz tempo que eu não vejo ele, hein? Menino joia, menino bacana. Gente boa demais. E esse dia aconteceu um fato tão engraçado, eu já contei isso outras vezes. Nós fomos pescar. E aí eu fiquei arrumando as tralhas para pescar e tinha um casal de japoneses assim pescando do lado. Eu comecei a arrumar as tralhas e ele foi levar o carro, que não podia estacionar ali, tinha que levar o carro para frente.
A hora que ele voltou, ele chegou me agarrando e me beijando. E o casal ficaram mordidos. Que isso? Que falta de vergonha. 2 homens se agarrando, se beijando. Eu falei, calma, é meu filho. Ai, que coisa mais linda. Como é diferente, né? Mas, na verdade, porque os filhos e os pais perderam isso, né? Hoje em dia você vê uma filha que abraça, que beija a mãe, ou o filho que abraça, beija seus pais, ficam, né? E esse se perdeu. Você imagina assim, essa geração que está dessa forma, né? Que nível de intimidade que ela vai ter com Deus, por exemplo? Como é que a gente tem um relacionamento com Deus? Quando a gente tem intimidade, né? A gente só tem afinidade com alguém quando a gente tem o quê? Relacionamento. Querido, eu costumo dizer o seguinte: se a gente não consegue ter um bom relacionamento em casa, não vamos ter com mais ninguém. Um filho nunca vai entender a paternidade de Deus, ele nunca vai conhecer Jesus se ele não vê essa imagem no pai. O filho nunca vai ter amor, carinho e essa paixão de paternidade se ele não tiver intimidade com a mãe, né? Você vê um exemplo aqui. Olha a neném aí no colo o tempo todo. Daqui uns dias ela está junto, ela está crescendo, daqui a pouco ela vai pegando a identidade. E pode olhar que todos os filhos imitam seus pais em tudo, né? Eu me lembro quando eu era caminhoneiro, quando eu era caminhoneiro, meus filhos, quando eu chegava em casa, antes de dar um abraço e um beijo na esposa, eu tinha que pegar ele e colocar na gabina do caminhão e ele ficar... né? Aí olha só como isso é muito ele real. ficava e mexendo. Aí ele falava para os coleguinhas na escola: meu pai tem um caminhãozão grandão. Na mente dele, aquilo era muito importante para ele. E isso daí tem que durar para sempre numa família. Então, a gente fala como que um jovem, um adolescente, uma criança vai entender ou vai querer ouvir de Jesus se ele não vê isso em casa, ele não vê. Então, essa é a maior carência hoje. É uma das maiores carências. Os filhos... A paternidade em si, A paternidade em si. Um exemplo. Hoje assim, não tem. E se não tratar com os pais hoje, como é que vai ser essa geração? Essa é a chave, filho. Essa é a chave. Às vezes nós falamos assim, eu já vi muito esses casos. Você tem que ser gente boa, você tem que fazer isso certo. Você faz o que eu mando, não faz o que eu faço. É o contrário, você vai fazer como eu, porque eu sou um exemplo, eu sou uma referência. Não, os pais exigem dos filhos aquilo que não são. Então, os filhos não têm essa referência. Então, é necessário isso. Se eu não consigo conhecer meu pai, que é palpável, que é visível, como que eu vou conhecer um Deus invisível? Como que eu vou sentir um amor se eu não sinto o amor da minha mãe e do meu pai, que é palpável e visível? Como que eu vou entender o amor de Deus, né? De Deus, que é invisível? Entende? Então, nós temos um trabalho com crianças e a gente trabalha muito isso com eles, entendeu? Mostrar para eles isso daí. Mas como que eles vão ver Deus? Através de nós. Então, essa necessidade ou esse princípio tem que ser mostrado pelos pais. Então, hoje, quando chegam crianças me procurando ou pais me procurando para ajudar, eu consigo ligar essas duas áreas, né? Uma área de princípios de paternidade com filhos sem identidade, sem nada, e ao mesmo tempo levá-los a um conhecimento de eternidade, o conhecimento de Deus, o conhecimento da verdade. Por quê? Porque é isso que a alma necessita, é isso que as pessoas precisam. E é isso que é tão carente nos dias de hoje. Isso deve ser muito mais falado, né? Para as pessoas entenderem que isso é muito importante mesmo. Esse é um conteúdo que precisa ser expandido que nem a gente fala aqui, ecoado, né? Como a gente fala aqui, ecoar mesmo, porque... Ecoar. Porque assim, eu tô lembrando aqui, né, que nem final de semana, agora eu tô aqui na igreja, bateria,
E aí o Benjamin, ele fica doido a hora que vê a bateria, porque ele veio lá, ele quer ir lá de todo jeito. Acabou pra ele a alegria dele ver lá. Então, o que eu faço? Eu vou lá antes do culto, coloco ele na bateria, deixo ele brincar, brinco com ele. E aí, ontem eu tava em casa, e aí ele fazia o sinal que queria tocar a bateria, peguei as baquetinhas dele e coloquei na mão dele. Então, você vê que o exemplo, na verdade, é o reflexo, não adianta. E você não sabe. O maior reflexo. Que eu não te contei, eu esqueci desse detalhe. Então vai, conta aqui. Abra ele tava seu lá coração. na escolinha, né? Lá na igreja. E eu tava esperando, né? A monitora ela chegar. E aí ele falou assim, papai. Eu falei, papai tá tocando. Fiz assim. Aí ele queria sair da sala de todo jeito, que ele começou a chorar. Eu falei, depois ele vai vir aqui, aí você vai ver ele vai tocar. É porque eles acabam o louvor e a gente vai fazer um louvor para as crianças, né? No berçário. Aí a gente vai lá. E eu cheguei lá, ele já foi que nem doido. Ficou lá comigo e... Aí, depois, né, que acabou o culto, eu fui buscar ele um pouquinho antes, né? Você ainda me perguntou. Sim, você foi buscar mais cedo ele. Aí, a hora que eu cheguei lá, ele sabia que eu ia buscar ele. Aí, abriu a porta, né? Eu fui pegar o sapatinho dele pra colocar nele. Ele viu a porta aberta, ele saiu correndo e saiu... Ele foi em direção ao templo, saiu correndo pra encontrar com Israel na bateria. Né? Porque ele queria ir lá em cima tocar. E aí ele atravessou ainda sem calçado, sem nada, descalço. Eu fiquei só com o sapatinho na mão. No meio da ministração. Saiu correndo, aí tinha gente lá na frente, né? Fazendo aquele momento e tal. E ele passando, correndo lá no meio, querendo ir lá atrás do Israel. Porque ele entende que, tipo assim, aquilo lá é o que o pai dele faz, ele quer fazer também. Ele já aprendeu isso. Já associou tudo, né? O papai tá ali, eu quero ir lá. É incrível que a gente olha, quem tá lá na nave e olha lá na bateria, só vê o barulho, só ouve o barulho e vê algumas vezes as baquetinhas fazendo assim, ó. É o Benjamin que tá lá tocando. Então, olha, eu vou dar um conselho muito interessante. Nunca na vida tente tolir esse momento. Eu tenho uma experiência, uma triste e uma gratificante. Eu vou falar da triste. Quando a minha filha cuidava de crianças, ajudava na escolinha com crianças, é óbvio, era criança aprendendo como cuidar de outra. E por ela não ter experiência, uma pessoa sem sabedoria toliu esse momento de querer ir lá onde o pai estava ou alguém tocar, como você exemplificou. Toliu a minha filha de não cuidar da criança porque achava que ela não ia aprender ou não era necessário. Ela criou um trauma. Levou muito tempo para se libertar disto. Enquanto isso, você conhece meu outro filho, o Tiago, que é músico também. Toca também. E o Tiaguinho era o contrário. Ele queria tocar e cantar. Então, eu aprendi com o Tiago o seguinte, nunca tolhi em nada. Então, quando chegava na igreja, eu tinha que colocar o banquinho, naquele tempo eu era o 3 em 1, né? Tocava, cantava, ainda pregava e tudo. E ainda então, no final, lá para despedir do pessoal. Para despedir do povo. E aí eu colocava um banquinho para ele ficar ali, se achando músico, se achando que estava cantando. Estava fazendo parte daquilo. Isso. Quando ele descobriu a bateria... ele começou a se interessar, então, meu Deus, tem que deixar mesmo. Hoje ele é um excelente músico. Ele é baterista? Ele é baterista formado em música, né? Hoje ele dá aula. Que legal. Faz tempo também que eu não vejo o Thiaguinho. O Thiaguinho tá uma benção. O Thiago, ele tá em Americana. Tá Americana. Tá em Americana. E ele se formou em música e outras coisas, mas a música nunca saiu do coração e até hoje ele serve na igreja, ele é arranjador, um monte de coisa na parte de musicalidade. E por quê? Porque sempre motivou. Então, sempre foi incentivado também, né? E agora eu tenho um netinho que é o seguinte, quando eu termino o culto, antes de terminar, ele corre. Talvez se vocês olharem nos vídeos que tem, vocês vão ver, domingo passado, antes de eu terminar o culto, ele corre, sobe no púlpito, agarra nas minhas pernas, que ele quer orar.
Olha só. Ele quer orar, ele quer encerrar o culto. Aí eu encerro o culto e dou o microfone na mão dele para ele fazer a oração dele. E ele já começou a motivar outras crianças a querer orar também. Então, por quê? Porque ele vê o vô dele falando. Então, ele criou na casa dele, eu tenho até uma foto, ele tem o cantinho de oração. Então, ele tem o lugarzinho de oração, e aí ele ora, e eu sempre oro assim, que Deus abençoe os filhos dos meus filhos, e o pai e a mãe dele também ensinam, né? Então, ele só sabe orar isso, é o tempo todo. E que Deus abençoe o meu pai, a minha mãe e os filhos dos meus filhos. Que legal. Quer dizer, já está impetrando, isso nunca vai sair do coração deles. Então, quem tem princípios vai gerar uma família próspera. A família próspera começa dessa forma. Se nós queremos filhos extraordinários no futuro, somos nós que formamos, não é a escola, não é a lei. Na verdade, a gente tem que ser um treinador. Não são os professores, não são os pastores. Não. Quem formam filhos para o futuro somos nós. Quem dá o destino para os nossos filhos somos nós. Ah, mas Deus dá. Não, Deus nos orienta, Deus ele nos capacita, mas a transmissão da voz, o conhecimento de Deus para os nossos filhos somos nós que damos. Então, muitas vezes você fala assim, filho, Deus está no céu, Deus, você precisa estar no caminho de Deus. Ele fala, onde é o caminho? Quem é esse caminho? Filho, me segue, nós vamos para a igreja. Deixa ele correr na igreja, deixa ele correr atrás do pai dele, não impede. Só cuida para não cair, mas não impede. Deixa eles impetrar na mente que o pai e a mãe estão no melhor lugar e que a igreja é um ambiente gostoso. É por isso que o senhor falou, né, antes, que a igreja ela é esse ambiente. Ela não adianta. Ela tem esse poder, né? Vamos dizer assim, de papel fundamental, esse poder. Porque uma das coisas que as nossas crianças, nossos filhos tem que entender é que a igreja é um ambiente de paternidade. As crianças não se sentem bem em casa, eles têm que se sentir bem na igreja. Tem que ter um lugar onde eles se sentem bem, onde eles se acham felizes, se encontram felizes. Então, a igreja é fundamental. Então, aos pais que puderem levar seus filhos, independentemente de placa, eu estou falando de princípio, vai ter uma família abençoada, vai ter uma família próspera, vai ter filhos com destino promissor, filhos de sucesso. Né? Eu poderia citar vocês, os meus filhos que foram criados, olha a forma de caráter, né? E é um exemplo mesmo. Eu lembro que meu pai, ele cuidava do louvor e eu sempre me interessava, ficava ali com os músicos, dormia debaixo do banco, mas estava ali. Então, assim, isso já vem fazendo aqui um check-up aqui, eu tô lembrando de tudo que acontecia, que a gente, né, acompanhava os nossos pais ali e era muito gostoso. E isso, assim, foi um reflexo, né? Foi um reflexo, é um espelho, não adianta, né? O senhor sabe que esses dias aconteceu uma situação na igreja aqui mesmo. E eu posso até falar, a pastora Amélia, ela estava falando assim, né? No normal ali, no final, acho que era uma ministração. E aí tinha uns pais com umas crianças lá na frente. E os pais se incomodaram, porque a criança estava dando trabalho, ela estava, né, querendo andar e tal. E os pais e as crianças saíram, foram lá para o fundo da igreja. E aí ela falou assim, não precisa se incomodar não, pode vir para cá, porque o lugar das crianças é também aqui na igreja. Elas têm que se sentir bem aqui. Eu achei muito interessante, porque aí eu lembrei isso que o senhor estava falando, porque elas precisam estar nesse ambiente, elas precisam se sentir em casa, é o lugar delas também. Elas precisam entender que é ali, né? Porque se a gente só... não sou contra a escolinha, a gente até manda o Benjamin, né? Para a escolinha. Mas se só fica, se não aprende a fazer parte do culto, depois da infância, vai vir a adolescência. É a parte mais difícil. Quando ela for adolescente, ela não vai querer ficar.
Então, assim, eu vou mandar, assim, para a escolinha, eu acho importante. Eles fazem um trabalho incrível, Excelente, né? excelente, mas eu também quero ensinar a ficar no culto, a ouvir a palavra, mesmo que às vezes vá chorar, mesmo que às vezes vá gritar, vai querer incomodar. brincar, vai incomodar. Porque ela tem que entender que ali é o lugar dela. Ela tem que entender que ali é para ela ficar, né? Sabe que algumas igrejas até adotam, assim, as crianças ficam até o louvor, né? no meu Até para caso. participar também. Eu acho muito interessante também esse método. Vai E depois que depois sobe elas pra vão lá escolinha. para ter o momento delas direcionado para elas, né? Para leitura bíblica e tal. Então eu achei bacana isso aí, porque elas já fazem, elas já interagem ali, né? Com aquele Sim. momento. Eu vi um vídeo de um padre numa igreja que era um bebezinho, tipo a Bela, assim, e aí a bebê começou a chorar. E a mãe pegou a criança e foi saindo. E o padre falou assim, não é para sair, não, é para ficar aqui. Pode ficar aqui. Se tiver alguém incomodado, que saia você. Porque aqui é o lugar das crianças. A Bíblia fala assim que a gente não tem que impedir nenhuma criança de vir até Deus. Então ele fala isso, né? Se alguém estiver incomodado, que você se saia. Não é para sair a criança. Não é para sair a mãezinha. Ele fala assim também. É muito legal, né? Sim. Essa é a base que eu falei. Então, você vê que esses são princípios que são indispensáveis para a vida de uma família, para uma estrutura de uma família. Aí talvez quem está ouvindo, fala assim, mas isso daí pode fazer só quando são crianças? Não. Não existe paternidade, não tem faixa etária. Você pode, qualquer tempo, conquistar seu filho, qualquer tempo, impetrar uma nova história. Eu costumo dizer que pais são geradores de nova história na vida dos filhos. Costumo ensinar muito isso, porque alguns filhos você resgata aí de muitos e muitos anos, já depois garoto de 20, 30 anos, que, verdade. entre aspas, se achava assim, impossível resgatar, resgata. Por quê? Porque tem amor, porque tem paternidade. E quer queira, quer não importa a idade, os pais sempre são referências. O meu pai já se foi, né? Mas ele deixou marcas na minha vida que eu vou levar também para o túmulo, né? Na verdade, não vai levar para o túmulo, vai passar para o seu filho, vai passar para o seu neto. É um legado que ele deixou, né? É um legado isso, mesmo. é verdade, essa é a palavra correta. São legados que ele deixou. Eu aprendi com os erros dele e aprendi também com as suas qualidades. Então, os filhos imitam os pais em tudo. E quando os pais têm essa base, essa sabedoria, eles têm princípio, evidentemente que ele vai transmitir e vai deixar um legado muito mais promissor do que qualquer um outro, né? Então, essa é a forma de vida que nós temos que resgatar. Eu creio que esse é um assunto muito interessante para se bater, entendeu? Porque tem tanta coisa aí para seguir, para falar. De filhos. Hoje tem muitos pais que falam assim, meu filho não tem jeito. E a gente tem resgatado famílias que aos olhos humanos é tipo assim, lembra aquele ditado, pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita. Tem um marceneiro que eu conheço que chama Jesus e ele molda. E a gente tem resgatado famílias que, segundo até os familiares distantes, falam assim, não, aí não tem mais jeito. Mas tem sim. Você consegue mudar a história de uma família, mudar a história de um filho, de um relacionamento. Você pode mudar tudo. Depende de cada um. Depende também da aceitação, da ajuda, né? Porque hoje está tão difícil, as pessoas não tem muita aceitação. As pessoas colocam, sabe o quê? Um tabu de religiosidade à frente de princípios. E princípios não têm religião. Princípios, são bases, são alicerces. Aliás, na verdade, é uma questão de placas. E se caísse essas placas, com certeza nós teríamos muito mais famílias resgatadas, muitos mais uma geração famílias mais curada, né? Com certeza. Em meio a uma geração tão doente, né, que a gente vê, o tratamento inicial tem que ser a partir dos pais. Então, e aí é aquela história, se nós queremos mudar o mundo, isso já é dito, tem que mudar. Tem que mudar nós mesmos. Nós mesmos. Se nós queremos mudar a nossa família,
somos nós que temos que mudar. Se a nossa família necessita de uma direção, de um destino, somos nós que temos que dar. Eu sou pai, eu não tenho. Procure ajuda. Existem muitos pastores extraordinários. Sim. E vocês conhecem muitos destes. Homens muito experientes, muito sábios, homens que não conhecem só Bíblia, conhecem outros métodos eficientes para ajudar, né? Hoje existem muitos pastores advogados, psicólogos, muitos terapeutas, muitos pastores formados em educação. Eu também tenho formação em educação. Então, a gente termina... a base principal nossa é a teologia, é a Bíblia, é a fé. Mas todas essas outras profissões ou conhecimentos, elas terminam virando instrumentos. São ferramentas para... Eu, por exemplo, na área de pedagogia, sou formado em letras. Então... você termina favorecendo os professores para cuidar melhor, ensinar melhor a linguagem, a comunicação. Então, uma miscelânea de situações que geram um bom futuro. É um conjunto mesmo. Um conjunto de ferramentas que podem ser usadas para poder ser um auxiliador de cura, né? Para essa geração tão doente. Então, né? eu vejo assim, eu fico muito feliz de ver pais como vocês, entre aspas, tão novos, né? Entre aspas mesmo. Pais como vocês que já têm uma mentalidade desta. Talvez as pessoas ouvem e dizem assim, mas é possível? É possível. Eu tive uma transformação de vida literal depois de 30 anos de idade, né? Foi que caiu, como diz o dito popular, caiu a ficha. Eu falei, opa, eu preciso melhorar como pai, como marido, eu preciso ter um destino. Graças a Deus que caiu a ficha, né? Vamos dizer assim. Então, antes tarde do que nunca, né? Mas nunca é tarde, sempre há uma chance, há uma grande oportunidade. Hoje nós temos aí essas ferramentas extraordinárias que nos favorecem muito, 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 né? Hoje mesmo os cultos são transmitidos online, né? Que nem agora, como aqui estamos. Então, hoje não falta recurso. Não. Falta dedicação para o conhecimento, para a gente melhorar o dia a dia e ser feliz. Esse dia alguém me perguntou, é possível ser feliz? Está à porta. Felicidade existe, somos nós que construímos, somos nós que buscamos. Né? Muito bom. E aí, Di, vamos para o nosso momento? Vamos. A gente tem 2 momentos aqui importantes ainda. Esse momento a gente chama de sinônimos. A gente coloca algumas palavras que a gente separou, que a gente acredita que é importante para a vida. E o senhor vai falar o que significa essas palavras para o senhor. Para mim? Isso. Aí pode significado. desenvolver, pode falar bastante, tá bom? Fica à vontade. A primeira palavra é família. Família é a base. É a estrutura. O homem que não tem família, ele não tem futuro, ele não tem destino. O homem que não sabe respeitar família, ele não vai saber respeitar Deus. O homem que não honra família, não honra Deus. Ele nunca vai ser um homem de honra. Família é a base. Muito bom. E trabalho? Trabalho é essencial. Trabalho é o que nos faz sobreviver em um mundo de competitividade. Você tem que trabalhar e crescer. O trabalho ele tem que ser aperfeiçoado dia a dia. Até abro aspas em dizer, um pastor não pode ficar só com a Bíblia, não pode ficar só com o ministério. Um pastor hoje ele tem que se desenvolver dentro, óbvio, daquilo que lhe é favorável ministerialmente, mas o pastor ele tem que exercer a sua função com integridade, com conhecimento, com habilidade, porque uma coisa é você falar, outra coisa é você viver. O trabalho, já é dito por outros sábios, que o trabalho dignifica o homem. E que é o homem sem trabalho? Eu só sei de uma coisa, o preguiçoso
nunca vai chegar a lugar algum, né? Então, o trabalho é necessário, é algo que o homem tem que se aprimorar. É igual cada dia você está fazendo esse trabalho, amanhã você vai se aprimorar para fazer melhor. Então, o trabalho é necessário. Lazer. Isso aí faz parte da vida, né? Não tem, é um conjunto. Você tem que saber... eu costumo dizer assim, você tem que ter disciplina, você tem que se autoprogramar, você tem que fazer um calendário, você tem que se autodisciplinar, porque você tem que ter tempo para você. Até a Bíblia diz, cuida de ti mesmo. Né? Tem família, tem trabalho, mas você precisa ter um tempo. O tempo é coisa preciosa, valiosa e a coisa mais rápida. Né? O tempo é até interessante que tudo na vida é recuperável. O trabalho é recuperável, uma cena é recuperável, um carro é recuperável, o tempo não. Né? Porque, por exemplo, o hoje nunca mais nós vamos viver. Né? Então, por exemplo, hoje é dia 31? Isso. Hoje é dia 31. Da gravação, sim. Então, hoje é 31. Então, esse dia nunca mais nós vamos ter. Se você não aproveitar esse dia e vivê-lo feliz, nunca mais você o viverá. Né? Então, o lazer é obrigado. Lazer com a esposa, lazer com o filho. Né? Arruma um tempo. Eu não tenho tempo. Arruma. Acorda mais cedo, dorme mais tarde. Lazer é necessário. E aí, óbvio, dentro das suas possibilidades. Uns vão para a praia, outros vão para o sítio, vão para aquilo que gostam. Eu pescar, né? Eita! Eu tenho o privilégio de morar na beira do rio. Ei, que beleza. Né? Então, é só escorregar a canoa na água. Toda semana vai... a gente precisa praticar, né? Muito bom. E dinheiro? O que significa para o senhor? Dinheiro ajuda em tudo. Não é a felicidade, mas gera felicidade. Dinheiro você precisa ter e conquistar. Não é pecado você pensar em prosperidade, não é pecado ter dinheiro. Pecado é amar o dinheiro. A Bíblia fala que o dinheiro é a raiz, aliás, o amor ao dinheiro... eu acho que é 2 Timóteo 4, alguma coisa lá. Depois aí vocês olham, 6. Agora eu estou... Mas, a Bíblia fala assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, amar o dinheiro, você não vai viver, você vai ser um escravo dele. Agora, quando você ganha dinheiro, você tem dinheiro e usufrui dele, o dinheiro é bom. Um dia me falaram assim, não posso pensar em riqueza, é pecado pensar em ser rico, é pecado ser próspero. Mentira, não é pecado. Pecado é amar o dinheiro, é se tornar escravo do dinheiro. Isso. Mas dinheiro é coisa boa, rapaz. Olha, quando bem usado, como uma ferramenta. Quando bem usado, ele é muito útil, né? Com certeza. Um dia me perguntaram, o senhor gostaria de ser rico? Mais. Gostaria de ser mais. Eu já sou rico por uma questão de felicidade, mas ter dinheiro é bom, é muito bom. Eu gostaria de ganhar muito mais dinheiro. Um dia me perguntaram assim, o senhor é pastor, não precisava de dinheiro. Lógico que eu preciso, eu não pago conta com Bíblia, eu pago com dinheiro, né? É lógico que eu gostaria de ter mais renda, eu gostaria de... Mas amar o dinheiro, não sou escravo, nunca fui. Ninguém deve ser escravo. Agora, o dinheiro é de Deus. O dinheiro é de Deus. A prosperidade é muito de Deus. Pensem em ser próspero. Pense em um estúdio, mega estúdio, o melhor do Brasil. Pense nos melhores equipamentos do mundo. Tem que pensar conforme Deus tem como promessa. Sim. Só não pode ser escravo. É isso mesmo. Política. Política
Eu particularmente, eu sonho, eu gostaria que isso acontecesse antes de eu ir para o céu, embora ainda leve uns 120 anos. Opa, Mas o meu sonho é ver um país com homens íntegros governando o nosso país, independentemente de partido. Eu penso em políticos idôneos, que não se vendem, não negociam os princípios, não negociam o valor do nosso país. O nosso país, eu sei que muitas pessoas já tiveram a experiência, mas eu já estive fora do Brasil por várias vezes. E quando você fala com pessoas inteligentes, você vê que eles valorizam muito o nosso país. O nosso país é lindo, extraordinário, rico, mas precisava ter uma política estável, uma política boa, homens dedicados a esse país, que amem esse país de todo o coração. Sim. Aí, às vezes, a gente ouve assim, o Brasil é do Senhor Jesus. Que pena que não é. Eu profetizo que um dia o Brasil será de Jesus, mas quando nós pensarmos e quando nós tivermos homens íntegros lá na ponta. Então, eu fico triste com a política do nosso país nos dias de hoje, de alguns anos para cá. Não estou me referindo à pessoa, estou falando do sistema político. E eu gostaria, eu sonho, e eu tenho certeza que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos viverão num país extraordinário. Gente, o Brasil é lindo demais. Você falou que estava em Alagoas. Que coisa linda, nosso estado de Alagoas. O Brasil é riquíssimo, né? Quando eu estive agora recentemente no Paraná, meu Deus, eu fiquei assim, extasiado de ver aquelas plantações de trigo. Você já viu? Não. É a coisa mais linda do mundo, minha filha. Vale a pena ver. Sabe, eu fiquei assim encantado pelo tamanho das plantações. Então, eu acredito que Deus vai permitir de se levantar neste país políticos que honrarão essa terra. Amém. Abençoada. A gente também crê assim. E por último, mas não menos importante, Deus. Deus. Não tem palavras para definir Deus. Um dia perguntaram: defina Deus. E Deus não tem como definir. Não tem adjetivos que possa expressar a grandeza, a majestade, a bondade, o amor. Deus é a palavra que todos dizem, é tudo, não no sentido material. Mas o que é o homem sem Deus? É Deus que sustenta, é Deus que governa, é Deus que nos dá a vida, essa graça extraordinária de nós estarmos aqui, de ver uma criança crescendo e que vai ter uma vida extremamente abençoada. É coisa mais linda do mundo é ver uma mulher grávida. Eu acho lindo uma mulher grávida, eu acho linda a vida, e isso é dádiva de Deus. Eu sou até meio romântico com as coisas, porque eu moro num lugar muito lindo e nós temos assim, na frente da nossa casa, no bairro, vários coqueiros, e à tarde a gente pode contemplar, mas dezenas de pássaros, araras e tantos outros, e ver que Deus, a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua compaixão é imensurável, inigualável, incomparável. Aí Ele dá o Filho dele, Jesus, por nós. Hoje nós podemos ter uma vida de abundância. Temos a salvação, saber que nós, como homens terrenos, também somos homens eternos espiritualmente, que nós temos um Deus que nos deu a vida eterna, que nos amou com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, e nós nos sentimos amados, né? Um amor também imensurável, inigualável. E esse amor que eu quero tanto, você quer, nós queremos, somos tão carentes desse amor, tanta gente que não sente esse amor, às vezes de poder abraçar, né? De poder dar um beijo,
de ser chamado, de ouvir alguém dizer eu te amo, né? Então, Deus é isso e muito mais. Para cada um ter uma experiência. Minha experiência com Deus, eu falo, se não fosse Ele, não estaria vivo. Então, Deus é a essência do início, do meio e do fim. Ele é tudo em todos. Muito bom. E aí, Di? Vamos para o nosso momento... Ecoar. Pastor, chegou o nosso último momento. O momento Ecoar, ele representa muito pra gente, porque ele tem total significado para nós, por causa do nosso nome. Imagine, pastor, que esse microfone aí, ó, e essa câmera, o senhor vai olhar para ela, está sendo transmitida para o mundo todo. Vamos dizer assim, hoje é o último dia do mundo. Aquelas televisões chuviscando que tem em filme, sabe? Não vai aparecer o presidente dos Estados Unidos. Eu sempre falo aqui. Vai aparecer o pastor Zé de Barros. Qual mensagem, qual conselho o senhor deixaria para ecoar? Imagine que daqui 10 anos o seu bisneto vai estar assistindo e vai falar assim, nossa, essa mensagem que o vovô deixou para mim, ela ecoou. Era tudo que eu precisava ouvir. Era tudo que eu precisava ouvir nesse daqui, momento, ó. E o senhor gravou hoje. Pensa nisso. Olha para essa câmera aqui. Fique à vontade, pastor. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Seja feliz. Lembre-se que tem um destino promissor, que há um Deus que cuida, que guarda, que zela, que ama, e que a sua vida com Cristo a cada dia é melhor. Não existe outra vida, não existe outro caminho, outra verdade, outra vida. Só Jesus. E quem vive nele, não vive só nessa terra, vive no céu eternamente. Muito bom. Que episódio maravilhoso, hein, Di? Muito bom. A Adorei esse assunto tudo que a gente muito conversou. legal, muito bom. A gente pode até marcar uma outra vez, né, para trazer um tema específico que a gente debater aí, bem legal. Muito bom. Já que o pastor é psicanalista, vai ter muitas áreas que a gente gosta de conversar aí. Tem. Que ele vai ser mais refinado para conversar do que a gente. Né? Pastor, a gente quer te agradecer. Obrigada. Obrigado por ter desprendido do seu tempo, ter separado um tempinho para estar aqui com a gente, para que essa mensagem, tudo isso que a gente falou possa ecoar para as pessoas que estão ali. Foi um prazer ter você aqui. Eu quero ir lá, nessa varanda aí bonita. Tomar um cafezinho, um bolo. Cheio de coqueiro, com arara cantando. Eu quero. Olha, atrás assim da igreja tem uma área que é uma área que a gente faz os eventos. Uhum. E no fundo tem 6 pés de coqueiros colonial, já sabe qual é, né? Aquele bem grandão mesmo. E as araras, algumas fizeram ninhos, teve 2 pés que morreram e a gente pensou em cortar. Só que as araras chegaram lá e alugaram. Fizeram casa. Fizeram casa. E agora mesmo, elas estão lá. Toda tarde elas vão lá e estão fazendo ninho. E tem uma que já deu filhotes lá e já estão voando. É lindo, vai lá. Vão lá tomar um café. Vamos. Vocês vão Nós gostar. vamos. Com certeza. Vamos lá. Mas a gente gosta de pescar, a gente vai lá, a gente viu? gosta de O senhor pescar. leva a gente para pescar. Ninguém imagina, mas a gente gosta de pescar. Faz muito tempo que eu não vou E pescar. se tiver um lugar que tem peixe nessa face da terra, é lá. E o senhor já sabe onde tem. O caminho dos peixes já tá... Não vamos só falar, não. Vamos marcar mesmo. Lá tem muito peixe, é verdade. Pode ir lá que não vem de mãos vazias. Então... Muito bom. Nós Qualquer vamos coisa marcar, tem uma hein? Tá peixaria. gravado, hein? Tá gravado. Qualquer coisa tem uma peixaria lá perto. Não tem problema, não. Não, mas lá é muito bom de peixe. Vocês já estão convidados. A hora que quiser ir, é só dar um Depois toque. desse autoconvite... Não, foi um autoconvite mesmo. Não, mas ó... Que ele descreveu tão bonito assim. Mas olha, é uma das cidades mais lindas que nós temos. Eu levo vocês na praia,
Olha. Ah lá, tá vendo? Olha, eu levo vocês para pescar. É sério. Tem um barquinho, um motorzinho, os varinhos, tá tudo lá. Só leva a roupa e Só vamos embora. Então, Bora, bora então. marcar, Tá? então. Pode marcar. Olha, grato sou eu pelo carinho, pelo amor, pela dedicação de vocês. Esse tempo foi muito precioso. Foi. Tá? Pra nós muito também. obrigado. Deus abençoe e prospere muito Amém. a Eco. Cast. É que eu Que- Obrigado mais uma Amém? vez, Muito pastor. obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado vocês terem ficado até agora com a gente, né, Di? Com certeza. Não se esqueça de compartilhar esse link com alguém que você ama para ouvir esse conteúdo. É importante pra gente, ajuda a gente a crescer também no canal. E dê o seu like aí, tá bom? É isso aí, compartilha aí com todo mundo esse episódio. E vamos ecoar. Tchau, tchau, galera. Tchau! Um Valeu. abraço, queridos. Echo.